Tudo na vida deveria ter um limite, e esse limite vem através da regra imposta pela sociedade. Em termos jurídicos, o limite é a lei. Mas, quando a lei se torna algo relativo e essa relativização tem uma tendência clara e explícita, notícias assim são geradas. BBC, STF intervém demais, se tornou ator político partidário. Entenda, político partidário, um político que tem lado. Foi isso que a BBC disse sobre a corte que nos é entubada como guardiã da democracia e da lei. Mas a corte também entrou no modo defensivo e, segundo as matérias, tanto a negociação quanto a ameaça parecem estar na pauta. E calma, eu jamais falaria algo assim sem poder provar. Não subir o label. O negócio é que a coisa perdeu tanto pudor que são noticiados nos jornais de boas. Tipo, olha, ministros do STF estão cobrando o governo Lula para retirarem assinaturas da base pela anistia. Seria algo mais ou menos assim. Os ministros não querem que o Congresso, uma casa supostamente independente e eleita pelo povo, vote um projeto que eles não querem que passe. Então, ministros procuram o presidente da República para que ele vá lá nos partidos que possuem ministérios e mande que eles retirem a assinatura do projeto em questão. O que aconteceria? Ou você retira o apoio porque o ministro não está gostando, ou você perde seu ministério ou sua secretaria. Já a outra opção seria o Lula chegar nos parlamentares e pedir, por favorzinho, tira sua assinatura porque o ministro veio falar grosso comigo. Independente de qual argumento seja levado, isso se configura uma atuação do judiciário em cima da política nacional, visando seus próprios interesses. E eu acho super errado, mas você sabe quem também acha? A lei. Aquelas que a Suprema Corte é guardiã, porque ela deixa claro que é crime de responsabilidade passível de impeachment um ministro exercer atividade político-partidária. Aí volta a matéria da BBC. STF se tornou um ator político partidário. Plim! E eu sei que por essa introdução você acredita que eu estou apenas falando do ministro Alexandre, já que ele se tornou o suprassumo no mundo da cultura pop. Mas não. Não é apenas ele, não. E antes de falar que eu vou passar o vídeo revirando o seu estômago e te colocar para levantar as mãos pro céu questionando por quê, Deus? Por quê? Eu vou ressaltar a solução que anda aterrorizando muita gente. Sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Antes de qualquer coisa, deixa eu falar do presidente Bolsonaro rapidinho, que mais uma vez viu sua vida em risco devido à tentativa de assassinato cometida por um ex-integrante do PSOL. E cara, eu vi muita gente falando muita coisa, inclusive a esquerda postando que, na verdade, não tem nada a ver com tentativa de assassinato, e sim que o Bolsonaro estaria fazendo uma cirurgia para retirada de um câncer. Cara, que gente maluca. Operatório, né, da parte clínica, onde nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Então, muitos ontem até estranharam, mas o porquê que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não, não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado, né, um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum, é normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Tá? Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, né? Aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, né? O organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam, então ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, né? Problemas de coagulação do sangue, né? Quando uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal do pulmão pode colabar. Então, são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer, que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, né? Por isso que ele encontra-se na UTI neste momento, e essas medidas preventivas já estão sendo tomadas desde o momento que ele saiu da cirurgia, né? E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Tá prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, né? Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Então, todos esses cuidados vão ser tomados, né? E no momento, é claro que não há nenhuma previsão de saída da UTI nesse momento. Para o desespero da galera do
amor, a situação foi grave, muito grave. Mas o homem é um touro. Mas o papel deplorável da mídia abertamente de esquerda é exemplificada nessa postagem do Noblar, em que, antes da cirurgia, ele dizia que o Bolsonaro era um aspirante a Marte e estava se martirizando antes da condenação. Não, Noblar. Quem o martirizou foi um ex-integrante do PSOL, partido de esquerda da base do Lula. E o que fizeram com Bolsonaro foi a única tentativa de tirar a vida de um presidente da República na nossa história recente. Adélio tá jogado no hospício como um lobo solitário onde não pode falar com ninguém, porque vai que ele fala demais, né? É o que eu acho. Pode ter achismo ainda nessa democracia relativa pujante? A ver. E aproveitando o que eu falei do PSOL, o Glauber Braga tá numa cruzada pessoal jurando que tá há 5 dias sem comer em protesto por ter chutado uma pessoa de dentro da casa do povo e ter a recomendação de sua cassação na comissão de ética. E você vai ficar chocado como isso acabou virando pauta do Supremo, segundo os ministros do Lula. Glauber Braga foi o cara que votou pela manutenção da prisão do Daniel Silveira pelo crime de opinião na internet. Glauber Braga é esse cara aqui que persegue seus desafetos políticos para que eles tenham o mesmo destino que ele terá. Vocês sabem que eu e Sam entramos com uma ação pedindo a cassação do diploma da senhora Carla Zambelli. Nós estamos agora na expectativa que a qualquer momento esse processo, essa ação possa ter julgamento no Tribunal Regional Eleitoral e que ela venha a perder o mandato como deputada federal. Seguimos firmes. Pimenta nos olhos dos outros é efeito espelho, caro Glauber. E eu não sei se vocês estão acompanhando essa treta, mas o Glauber, a cada 10 palavras que fala, uma é lira. Ele diz que a culpa de tudo que tá acontecendo com ele é do ex-presidente da Câmara dos Deputados e que, eu chutei uma pessoa pra fora do Congresso, mas eu sou vítima de tudo isso. Maldito Lira. Quem tem boca fala o que quer, mas é muito estranho como as bocas estão falando absurdos envolvendo a Suprema Corte. E isso vira matéria do jornal como se não fosse algo surreal. Ministros de Lula e, ministros de Estado apostam que STF pode salvar Glauber Braga em recado a Lira. Mas que doideira, hein? Agora não é só recado via Rede Lula, mas também via decisão judicial afrontando uma decisão do Congresso? A matéria diz que os ministros do Lula, que têm trânsito com o STF, disseram que isso pode acontecer porque o STF quer passar um recado ao Lira sobre as emendas parlamentares. Mas não só isso. Fica pior. Ainda segundo a matéria, alguns integrantes da corte estão dizendo que detectaram movimentos do Lira para ajudar os bolsonaristas a aprovar o projeto da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. E fica mais cabuloso ainda quando a matéria diz que, na avaliação dos ministros do Lula, o STF está sinalizando que vai salvar o Glauber Braga, pode fazer o Hugo Mota, atual presidente da Câmara, a ter que salvar o Glauber Braga, porque ele não quer se indispor com o STF. Porque, de novo, segundo a matéria, há uma interferência absurda e explícita do judiciário brasileiro na política nacional. E tudo bem, a lei proíbe, mas quem vai fazer alguma coisa a respeito? Ninguém, né? Então... E galera, eu já vou falar da anistia, do labirinto que o Moraes se enfiou, do Barroso e do Gilmar Mendes, porque o que aconteceu é muito grave. Mas antes, assista esse vídeo. Oi gente, meu nome é Felipe, eu tenho 12 anos. Eu faço tratamento de hemodiálise. Gente, por favor, me ajuda. Tá muito difícil. Fazer hemodiálise. Olha, eu fiz cirurgia, eu tô sempre toda hora pro lado do meu braço. E eu tô precisando um remédio. Por favor, gente, me ajuda. Eu tô implorando. Eu não aguento mais. Eu tô sentindo toda hora sede. Sede toda hora. É muito difícil. Por favor, gente, me ajuda. É muito difícil. Me ajuda. Meu remédio é muito caro ainda. Nós tá tentando conseguir meu remédio. E é muito difícil. Pegando o remédio. Por favor.
O tratamento do Felipe fica num valor total de R$1.200.000. E isso é triste, muito triste. Mas as informações que chegam é que, a pedido do governo federal, a Suprema Corte negou o remédio para ele. Não tem dinheiro para salvar a vida de uma criança, mas para gastar R$83 milhões em eventos como Janjapalooza e o G20, o governo não poupou esforços. Não tem dinheiro para salvar a vida dessa criança, mas Barroso criou um novo benefício de R$10.000 mensais para juízes auxiliares dos ministros, em mais um penduricalho que vai substituir o pagamento de diárias de juízes que são requisitados para trabalhar em Brasília. E o mais louco? Penduricalho não é contabilizado para imposto de renda na nova lei que o Lula tanto tá aplaudindo. Tô taxando os mais ricos. Menos você, judiciário. Ó, faz o L. Para quem quiser acompanhar o Felipe e ajudá-lo, tá aí na tela o Instagram da mãe dele. Vai lá e segue ela. Mas tá, eu falei do Barroso, né? Então, Supremo chamou para si a missão de enfrentar o extremismo. Diz Barroso. Em participação via vídeo no Brasil Conference, e eu já vou falar mais desse evento, Barroso disse que o STF teve que tomar decisões sobre pandemia, sobre o meio ambiente e sobre os povos indígenas para desmontar medidas autoritárias. Então, eu lembro que, de fato, o STF arbitrou sobre o uso de máscaras e hoje já há estudos, inclusive da USP, dizendo que não há comprovação na relação entre o uso de máscaras e a morte na pandemia. E quem tá falando isso não sou eu, é a Folha de São Paulo e o estudo da USP. Sobre o meio ambiente, a degradação na Amazônia legal cresceu 485% apenas em 2025, com queimadas e extração de madeira que aceleraram a degradação do bioma. Quantos dias a corte deu pro Lula se manifestar a respeito? Quantas músicas Gilberto Gil, que levou de patrocínio 4 milhões dos Correios, fez? Pois é. Sobre os povos indígenas, a matéria do meio do ano passado dizia que, após alta de mortes, o governo Lula suspendeu o boletim sobre óbitos nas terras Yanomamis, que apagão dos dados começou no início de 2024, 12 meses após o início da operação do governo nas terras indígenas, mas que revelaram as imagens do cenário na tribo Yanomami, que ainda era de morte, fome e invasão do garimpo. Eu sei, é bem ruim, mas reclama com a Globo. A matéria dela. Enquanto estamos discutindo isso, a FAB interceptou um avião que caiu e espalhou tabletes de drogas sobre uma aldeia indígena. Enquanto isso, uma facção está cobrando até R$30 mil para autorizarem o funcionamento de comércios em Fortaleza. Enquanto isso, as facções estão expulsando a internet das comunidades para obrigar os moradores a consumirem o serviço da própria facção. Enquanto isso, o banco usado pelo PCC e pelo Comando Vermelho é investigado por financiar campanhas políticas. Nós estamos no país em que, em 2025, após o presidente da República prometer picanha em sua campanha eleitoral, leva 58% da população nacional a reduzir gastos com alimentação devido ao preço da comida. Mas ainda bem que o Barroso, presidente da Suprema Corte, está dizendo que o STF tomou como missão combater o extremismo, apesar disso não ser uma pauta de interesse nacional, enquanto escolhe o que vai poder comer ou se poderá abrir o seu comércio para trabalhar, ou até mesmo contratar um serviço de internet sem sofrer represália de facção. Questões de prioridade, de percepção, sei lá. E falando em questão de percepção, a Globo passou meses tentando fazer as pessoas acreditarem que a anistia não era um tema de interesse do povo. Mas o povo pressionou tanto que a anistia ultrapassou o número mínimo de assinaturas necessárias para ser pautada. Mais da metade do Congresso, Casa do Povo, quer votar o assunto. O cara da Rede Lula chegou a dizer que, dada a situação como ela tá, não pautar a anistia é um ato antidemocrático. Sim, isso foi dito na Rede Lula, galera. E diante da pressão pela anistia, Alexandre de Moraes buscou classe política e está ampliando acenos enquanto modula decisões. Tá, eu vou explicar o óbvio que está escrito na matéria. A lei Alexandre de Moraes, relator dos casos do 8 de janeiro, está indo atrás de políticos porque a anistia está se tornando uma espécie de Thanos inevitável. Tá rolando uma conversa de que o Hugo Mota tá tentando negociar com o Lula um indulto presidencial, o que poderia fazer o Lula, inclusive, ficar bem na fita, tipo, olha que cara generoso, humanitário. Aí vem a matéria.
o alerta sobre a anistia que Lula recebeu do STF após fala de Gleisi, em que ela diz que o tema deve ser discutido no Congresso. Segundo a matéria, ministros do STF sinalizaram não querer escalar uma crise com o governo Lula após a fala da Gleisi, mas eles afirmaram que estão atentos sobre os novos posicionamentos sobre o tema. Cara, a matéria deixa claro que a Suprema Corte está mandando o recado de que, se o governo Lula endossar a anistia, a Corte pode escalar uma crise contra o próprio governo. Isso, em outras épocas, seria chamado de ameaça. Mas como tudo está sendo feito para salvar a democracia, obviamente não deve ser. É apenas um quem avisa amigo é, né? E assim, estampando os jornais na cara de todo mundo. E agora, deixa eu falar da pressa em julgar Bolsonaro e seus aliados, já que Alexandre determina que apenas as testemunhas de acusação serão intimadas a comparecer. Já as testemunhas de defesa, eles que se virem. Em síntese, é assim: somente as testemunhas de acusação são obrigadas a comparecer. Grato. E o mais louco é que a OAB está acompanhando os próximos julgamentos, mas parece que o STF não está nem aí, o que demonstra que a corte está zero preocupada com as notas de repúdio da instituição. Mais uma coisa me pegou. A matéria da Folha deixou claro que essa postura do Alexandre deixa mais uma lacuna para os acusados do golpe, que nunca aconteceu. Tudo que tá rolando é tão explícito que eu peguei o meu chapéu de alumínio e comecei a me perguntar se Alexandre estaria fazendo isso de propósito para que esse julgamento seja derrubado e a corte não tenha que colocar a sua digital em condenações que sofrerão a mesma revisão histórica que a Lava Jato. Tá, deixa eu explicar aqui meu devaneio. A Polícia Federal, assim como a Suprema Corte, possui os dados de geolocalização do Felipe Martins, que é acusado pela Polícia Federal, pela PGR e pela Suprema Corte de estar no Alvorada no dia que uma reunião para discutir a minuta do tal golpe foi feita. Não tem minuta, mas tem um registro de entrada do Felipe no Alvorada naquele dia, coisa que a sua defesa contesta. E a gente não sabe de onde saiu esse relatório, só plim, apareceu nas provas. E presta atenção aqui nessa parte, porque ela é muito importante. A defesa do Felipe já tem os registros do Uber daquele dia que mostram que os dados fornecidos como prova estão no mínimo, e olha só, tô dando o benefício da dúvida, tá? No mínimo, errados. Mas a prova definitiva de que Felipe não estava nessa reunião, da qual é acusado, seria sua geolocalização, que ele pegaria e mostraria que, ó, justiça, vocês estão dizendo que eu estava lá, mas eu não estava, eu estava comendo fandangos na casa da minha esposa, ou qualquer outra coisa do tipo. Só que aí, sabendo que a justiça possui as provas que a defesa de Felipe alega que mostrariam sua inocência e derrubariam a denúncia, Alexandre diz que não vou te dar nem te mostrar, e se você achar ruim, pede para a OAB fazer uma nota de repúdio. E o insano disso tudo é que dados de geolocalização pertencem ao usuário, mas nesse caso, que poderia derrubar a denúncia, esse dado é negado porque derrubaria a denúncia? Aí, o Felipe, que ficou 6 meses preso e 10 dias numa solitária com base em provas fraudadas, teria que lidar com um Estado que ainda o mantém preso com tornozeleira e cheio de cautelares, sem nenhuma prova que embase a convicção de seus acusadores. Se a corte aceitar a denúncia contra o Felipe, mais cedo ou mais tarde, terão que entregar os dados de geolocalização do Felipe. E eu não entendo por que eles querem que seja mais tarde. Se bem que eu entendo sim, eu só não posso falar, porque vocês sabem, né? Democracia! Mas no meio disso, eu tenho que deixar você com um momento de alento. Ouça a fala do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que, menino, culhão. Sem esquecermos do momento difícil e delicado que a advocacia vive e que o Brasil vive. E falo especificamente dos ataques que a democracia e o Estado de Direito vêm experimentando, de todos os lados. E digo, e repito, a Ordem Gaúcha, com a isenção necessária, longe das paixões políticas ou ideológicas, tem desde 2022, no início da nossa primeira gestão, feito uma defesa integral da democracia, independentemente de onde venha o ataque. E penso que essa deva ser a postura de todas as brasileiras e brasileiros que são democratas e que entendem que o único caminho para uma nação ter paz, prosperidade e desenvolvimento é o caminho da democracia.
Assim entendido, o voto secreto, direto, universal, periódico, o respeito ao resultado das eleições, mas também a observância ao devido processo legal. Nós dissemos não a qualquer espécie de golpe e ditadura, mas nós também denunciamos, desde 2022, excessos praticados pelo Supremo Tribunal Federal que continuam acontecendo, que violam o devido processo legal e que, portanto, atentam contra a democracia, contra o Estado de Direito e contra prerrogativas da advocacia. É hora da sociedade brasileira falar do que está acontecendo no país. No que depender da OAB do Rio Grande do Sul, esta fala continuará sendo feita de forma isenta e imparcial. Mas nós vamos continuar denunciando os excessos que estão sendo praticados, porque eles são graves em relação ao direito de defesa, aos princípios de direito penal, e em especial, porque eles partem da Suprema Corte do país, que é o farol do Poder Judiciário e que tem como missão defender, guardar e fazer valer a Constituição da República. Eu escolhi o caminho mais difícil, que é de falar o que tem que ser dito hoje no país. E vou repetir aqui. Ditadura, nunca mais. Nem a do fuzil e nem a da toga. Mas tá, voltando aqui no assunto do Felipe. A outra opção seria a corte não aceitar a denúncia contra o Felipe, escancarar a perseguição judicial e o liberar para que ele arrume um escândalo mundial sobre tudo o que aconteceu por aqui. Então, assim, eu acho que o ministro, nesse momento, não sabe o que fazer com o Felipe. Então ele vai empurrando enquanto pode para ver o que acontece. Ainda mais que começou a fase de investigação sobre a fraude nos Estados Unidos e a defesa do Felipe poderá interrogar testemunhas sob juramento, o que não é igual ao que acontece no Brasil não, viu? É tipo filme. Fiofós podem estar travados, na minha humilde opinião, é claro, democrática opinião. Pode ter opinião, não pode? E pensando que isso pode dar um Merlin danado, eu criei a teoria chapéu de alumínio de que se alguém derruba esse processo e os ministros não consigam julgar esses casos, pode até ser melhor para preservar a Suprema Corte. Mas, como eu disse, isso é apenas uma teoria chapéu de alumínio, já que o mais provável é que a primeira turma truque, peça 6, mostre as cartas e declare vitória, sem que você possa mostrar que estava com o zap, como fazem todas as democracias. Ah, não é assim que fazem democracia, não? Gente. Novamente, a ver o que vai acontecer. E agora eu preciso tirar o elefante da sala. Vem pra cá, Gilmar Mendes. Todo mundo deve ter visto o escândalo da CBF e que, plim, o nome do Gilmar Mendes se tornou viral. Hoje, no mundo político, dá pra gente dizer hoje quem é a pessoa mais influente na CBF? Sim, hoje eu digo, assim, sem medo de errar, que é Gilmar Mendes. Várias pessoas que eu entrevistei para essa reportagem me disseram que hoje, na prática, quem manda na CBF é o Gilmar Mendes e o filho dele, Francisco Mendes, em que inclusive tem um cargo na FIFA. Resumo rápido para você entender como um polêmico ministro da Suprema Corte se tornou, segundo o jornalista da Piauí, o todo-poderoso da CBF. Bicho mexeram com a nossa paixão pelo futebol. Que tristeza. Em 2022, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo após acusações de assédio contra uma mulher. Na sequência disso, o senhor Edinaldo, como era um dos vice-presidentes da CBF, assumiu o cargo de forma interina até que em março daquele ano uma nova eleição fosse realizada e o senhor Edivaldo levara a disputa, onde só tinha ele como candidato. O Ministério Público fez um termo de ajustamento de conduta, o TAC, que permitiria à CBF mudar seu próprio regimento e eleger o novo presidente. Ou seja, deu legitimidade ao procedimento. Corta para dezembro de 2023, quando esse mesmo Ministério Público do Rio de Janeiro muda de ideia e decide que não, a gente não poderia ter legitimado essa parada não. E assim, o senhor Edinaldo caiu da cadeira da presidência da CBF e foi afastado do cargo. Não sem lutar, já que Edinaldo recorreu das decisões aos tribunais superiores e logo de cara teve o seu recurso negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não satisfeito, Edivaldo foi até o STF, que através do André Mendonça, confirmou a decisão do STJ e do Ministério Público dizendo que não, Edinaldo, não vai voltar não,
acabou o parquinho pra você, fi. Foi então que entrou em cena o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ao qual Alcino Reis Rocha, secretário-geral da CBF, é filiado e ocupou cargo por indicação partidária na gestão do Edinaldo. E assim, o PCdoB entrou com uma nova ação no STF a favor do então ex-presidente da CBF. O partido alegou que a decisão inicial do Ministério Público de afastar o Edinaldo era nociva para a nação futebolesca, ou seja, todo o Brasil. E isso porque a FIFA não aceita que cartolas recorram à justiça civil para resolverem os BOs futebolísticos. Logo, a FIFA disse que se a gente não resolvesse logo essa treta, ficaríamos de fora dos torneios e fim. Só imagina o Brasil sem Olimpíadas e sem Copa. Não ia sobrar nada pro brasileiro. Se bem que depois do 4-1 a gente tá meio... Então, eu disse que Edinaldo não ia desistir sem antes lutar e gastar milhões dos cofres da CBF, já que ele contratou um advogado por míseros honorários no valor de 6 milhões de reais para tentar reverter a sua queda. Mas você lembra que já existia uma ação no STF sobre esse tema e que estava sob a relatoria do André Mendonça? Então, o Barroso deveria ter recebido a ação do PCdoB e entregue ao André Mendonça, como determina o próprio regimento interno da corte. É assim que o Alexandre de Moraes consegue comandar todas as investigações que envolvem o bolsonarismo. Ele alega que elas estão correlacionadas e puxa tudo para ele. Isso nunca foi um problema, mas nesse da CBF foi. Não tá valendo esse negócio, viu? Barroso não entregou o caso ao André Mendonça e colocou o processo para distribuição via sorteio. E vale lembrar que, recentemente, o ministro Barroso impediu o UOL de fazer uma auditoria no sistema de distribuição de processos do STF, no melhor estilo confia no pai. Mas tá, processo distribuído e para a surpresa de metade das pessoas, porque a outra metade não se surpreende com mais nada, Gilmar Mendes é sorteado como relator do processo movido pelo Partido Comunista do Brasil em favor de Edivaldo Rodrigues, presidente afastado da CBF. E aí entra o ponto mais importante que você precisa saber antes dessa história continuar. Meses antes desse rolê acontecer, em agosto de 2023, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, firmou uma parceria com o IDP, um instituto fundado por Gilmar Mendes e que tem como presidente sua herança genética, seu filho. O IDP, a partir daquele momento, ficaria com 84% das receitas da CBF Academy, algo que naquele ano girou em torno de 9,2 milhões de reais. Bem lucrativa essa parceria, certo? Então, sabendo desse fato, que Gilmar Mendes é financeiramente favorecido por um contrato firmado entre Edivaldo e seu instituto, o ministro deveria dizer que que honra, mas eu não posso, porque eu tenho negócios lucrativos com a CBF promovidas pelo cara que eu vou ter que julgar. Logo, obviamente, eu sou suspeito nesse caso, mas boa sorte, viu, Edinaldo? O STF é uma corte muito qualificada e o senhor não encontrará nada menos que justiça nesse caso. Beijos de luz. Mas não foi o que aconteceu, já que Gilmar Mendes recebeu a denúncia, fez um Dória para quem alegou suspeição e determinou que o Edinaldo retornasse ao trono da CBF. E entenda, eu não tô aqui discutindo o mérito, eu só tô deixando claro que o jornalista da Piauí, que fez uma investigação monstruosa na CBF, disse isso aqui. Hoje, no mundo político, dá pra gente dizer hoje quem é a pessoa mais influente na CBF? Sim, hoje eu digo, assim, sem medo de errar, que é Gilmar Mendes. Várias pessoas que eu entrevistei para essa reportagem me disseram que hoje, na prática, quem manda na CBF é o Gilmar Mendes e o filho dele, Francisco Mendes, em que inclusive tem um cargo na FIFA. Então, Gilmar Mendes foi o juiz que reestabeleceu o cargo do presidente da CBF e ninguém fez nada. Não teve uma mísera nota de manifestação de qualquer outro ministro da Suprema Corte se dizendo, pelo menos, constrangido com o que aconteceu de forma explícita. Essa conduta no Brasil se tornou o perigoso normal, já que quem não se lembra do Gilmar Mendes ser padrinho de casamento da filha do Jacó Barata Filho e aceitar julgar o caso envolvendo o cara e perguntar na maior cara com déficit de peroba se ser padrinho de casamento impede alguém de julgar algum caso. Sim, impede, muito! Mas ninguém quer mexer com ministros da Suprema Corte, já que a Lava Jato até tentou, quando saíram os escândalos sobre a Receita Federal, ter supostamente encontrado fraudes monetárias de Gilmar Mendes. E hoje, o resultado é esse aqui. Fico muito orgulhoso de ter
participado desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, porque era uma organização criminosa. O que eles organizaram em Curitiba, lamentavelmente, era uma organização criminosa. Deltan foi cassado, o Moro responde um processo movido pelo próprio Gilmar Mendes por uma brincadeira, juízes afastados e chamados de bandidos pelo ministro da Suprema Corte do Brasil. E eu só consigo lembrar da lei de impeachment de ministros da Suprema Corte, que deixa claro que eles devem deixar o cargo quando julgarem processos em que são suspeitos. O remédio viria do Senado, mas o alcolumbre está todo enrolado, segundo a mídia, nas investigações sobre emendas parlamentares. Portanto, a adrenalina venosa virá em 2026, com a eleição do Senado, que renovará a casa em 2/3. E esse assunto preocupa tanto, mas tanto essa galera, que sabe do potencial da direita de alcançar a maioria na casa, que agora as matérias são assim. PT se aliará com centro-direita para evitar domínio bolsonarista no Senado. Eles até podem se juntar, mas ano que vem a gente vai mostrar que quem ri por último não só ri melhor, como vence a batalha. Porque o presente pode ser deles, mas o futuro é nosso. E eles sabem disso. E galera, já que você ficou até aqui, o Alexandre acha que o problema do Brasil está na direita extremista, a direita radical que está usando as redes sociais para instrumentalizar as pessoas. É sério? O ministro que está salvando a democracia realmente pensa isso. E eu até posso fazer uma piada com esse fenômeno, mas antes deixa eu comentar essa coisa de extremista. Eu sou extremamente contra o comunismo, uma ideologia que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história sob o mantra de igualdade social. Eu sou extremamente contra as políticas públicas do PT, sobre orégano, sobre os bebês que estão nas barrigas das mamães, sobre a leniência com o corrupto, sobre a gestão financeira do país. Logo, eu sou extremamente contra o comunismo. E isso me torna uma extremista? Até ontem eu achava que estava tudo bem, que era um direito meu, mas agora eu tô vendo que isso me torna uma espécie de criminosa digital. E galera, se a gente não gostar de política, seremos governados por quem gosta. E isso não parece ser uma boa ideia. Para que o Brasil seja resgatado das mãos da canhotada, precisamos trazer mais gente para o nosso lado. E a sua assinatura na Família Te Atualizei fortalece a nossa trincheira e possibilita que eu continue esse trabalho na guerra cultural. Juntos podemos despertar mais pessoas e construir um Brasil com liberdade para as próximas gerações. Além disso, você também recebe acesso a todos os conteúdos exclusivos da minha plataforma, incluindo os meus documentários e os episódios especiais do Te Barbarizei. Tem um tanto de vídeo meu para você maratonar lá na Família Te Atualizei. Toque agora mesmo no link que está aparecendo na sua tela e entra agora mesmo para minha família, a melhor família da internet. Então, vídeo assim me deixa muito exposta à democracia relativa pujante, ao qual eu já sou alvo de alguns inquéritos e processos. Mas saber que não estamos sozinhos na trincheira faz toda a diferença. E é por isso que eu convido você que curte o meu trabalho a financiá-lo através da melhor família da internet, o teatualizei.app. E galera, a plataforma acabou de passar por uma atualização e se tornou uma rede social da direita, exclusiva para a família. Agora você pode subir seus próprios vídeos, escrever e publicar seus artigos e trocar uma ideia em tempo real com uma galera que sente o mesmo que você. Além, claro, dos conteúdos exclusivos que também seguem por lá. Com 10 bonoros por mês, você garante o seu acesso ao melhor lugar da internet. E de quebra, financia o meu trabalho, a minha defesa e a revolução cultural, que apenas começou. Se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Mas agora eu realmente quero saber de vocês. O Hugo Mota vai conseguir segurar a anistia por mais quanto tempo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.